Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa e podcast Papo Saudável. Esse nosso programa, esse nosso encontro semanal, que é uma honra vocês permitirem que eu entre na casa, no trabalho de vocês, no carro de vocês, onde vocês estiverem ouvindo. Eu tenho tido muitos retornos disso e as pessoas têm adorado e eu fico muito feliz com isso, de poder fazer, de preparar esse material, principalmente essa parte mais espiritual, né? O Watchman Nee, ele sempre disse que o homem, baseado no Novo Testamento, diga-se de passagem, o livro mais lido da face da terra, que é a Bíblia, que é formado pelas Escrituras, que a gente chama de Velho Testamento, e o Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, os Evangelhos e tal. O Watchman Nee, baseado no Novo Testamento, ele sempre disse que o homem ele era dividido em três partes: corpo, alma e espírito. E a gente, às vezes, traz junto de nós muitos paradigmas e muitas ideias também não necessariamente corretas. Por exemplo, a gente fala de alma, aí alguém vai falar sobre um bicho branco que aparece de madrugada e tal, e não tem nada a ver com isso, né? Essa névoa esbranquiçada seria uma outra coisa completamente diferente. Segundo o Novo Testamento, a alma tem a ver com a mente, a emoção e a vontade do ser humano e também dos animais. Os animais também têm alma. Eu tenho 3 cachorrinhas em casa e elas têm uma mente, claro que é uma mente bastante inferior ao intelecto de um humano. Elas têm vontade, elas têm o desejo de me lamber quando eu chego em casa, porque elas ficam muito felizes, né? E tem essa emoção, que elas ficam felizes, elas ficam tristes também. Às vezes, quando eu vou viajar, elas se colocam debaixo da mesa, dá uma tristeza tão grande nelas e em mim, né? Então, os animais também têm mente, emoção e vontade, mas nós, seres humanos, temos uma parte que somente nós podemos ter. Na criação, lá no livro de Gênesis, se fala do Neshama, né, em hebraico ou aramaico. Alguns dizem que os primeiros capítulos foram escritos em aramaico. Pois bem, esse Neshama seria o espírito que seria soprado por Deus. É algo que vai além da alma e só nós, seres humanos, temos. E uma das características principais do espírito é a comunhão, que é falado no Novo Testamento como sendo uma das partes do espírito que nos faz querer tocar a Deus. Você que está em casa sabe do que eu estou falando. Você sente a necessidade, muitas vezes, de ir à missa, de ir a um culto. Se você passa muito tempo sem ter algum contato com Deus, você começa a se sentir mais vazio e você sente necessidade, nem que seja, de ir para uma religião. Bom, eu hoje queria falar um pouco para vocês sobre o que é falado no Novo Testamento e se isso procede de alguma forma. Eu estava vendo um homem falando sobre arte, ele é professor de arte e ele sendo meio como que ridicularizado por alguns porque ele era cristão. E como tal e pregador da palavra, ele não podia ser professor de arte. Ele foi demonstrar que a verdadeira arte, a arte mais maravilhosa, como Bach, como Michelangelo, como tantos outros artistas da Idade Média e mesmo na época moderna, eram todos cristãos. A arte que a gente tem visto é uma arte meio, digamos assim, horrível, feia. Normalmente são aqueles que tentam de alguma forma colocar ideologias políticas, muitas vezes, ou outras situações que não fazem muito bem ao coração. Você não consegue ver certas pessoas fazendo certas artes meio esquisitas hoje em universidades, muitas vezes, e que a gente fica tentando entender até que ponto aquilo pode ser chamado de arte. Mas a função hoje não é falar de arte, a função hoje é falar sobre o que gera em nós essa insatisfação, essa tristeza individual quando a gente se afasta do nosso Criador. Todos nós sentimos necessidade de um Criador, de contato com o Criador. As religiões afrodescendentes ou descendentes da Wicca,
como santeria, voodoo, candomblé, eles sentem necessidade também de acessar um criador ou seus, digamos assim, seus secretários, né? Que são dados vários nomes. As religiões nórdicas, elas sentem necessidade de pensar no Valhalla, que seria uma espécie de paraíso para eles. Os muçulmanos pensam no paraíso deles. Os judeus também, os cristãos da mesma forma. Todos nós, de uma forma ou de outra, pensamos num Criador. Hoje até os ateus se dizem agnósticos, é o nome mais bonito para dizer que não, se você conseguir me provar alguma coisa, aí quando você olha a criação, você percebe o quão maravilhoso é. E em Gálatas, Paulo fala assim, no versículo 8 do capítulo 1, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Paulo tinha falado para as pessoas lá da Galácia sobre o evangelho de Yeshua, né? Como sendo o Filho de Deus. E depois começaram a dizer que não, que tinham que ver a lei eram judaizantes, como chamavam. Pois bem, hoje em dia a gente está passando por algo muito parecido, que é a proliferação de religiões, na grande maioria dos casos, muito hipócrita e mentirosa. Nós estávamos aqui em off, antes do programa, falando um pouco sobre determinada religião, sobre determinada separação do Evangelho, porque religião só é citado uma vez na Bíblia, que é no livro de Tiago, quando ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor. Então, tudo que é religião que você conhece teve um início. O catolicismo teve seu início no século IV, não é? Não surgiu com Pedro. Pedro já tinha morrido fazia 300 anos, quando o catolicismo surgiu com Constantino, né? Então, assim, os gnósticos lutavam contra os cristãos e diziam certas coisas, por exemplo, que Yeshua não tinha vindo num corpo físico. Era tanta complicação. E Paulo ele estava dizendo aqui, se alguém disser alguma coisa diferente do que está escrito aqui, seja amaldiçoado. Hoje em dia, a gente está cada vez mais, as pessoas mais e mais inteligentes estão ficando cada vez mais distantes das religiões, a ponto de o ano passado, uma cantora nos Estados Unidos chamada Mary Morris, ela fez uma música chamada My Church, né? Minha Igreja. E ela diz que ela já esteve tão mal e tal, mas quando ela pegava o carro dela e andava, ela ligava numa rádio e ela ouvia uns sermões, ela ouvia umas músicas e aquilo era a igreja para ela. Porque a gente está ficando meio perturbado quando a gente vê tantos padres, pastores, líderes, sejam evangélicos ou não, sejam católicos ou não, sejam de outras religiões ou não, espíritas ou seja lá o que for, dando tão mau exemplo. Pessoas roubando, pessoas fornicando, pessoas traindo. E a gente começa a acessar no nosso cérebro como se Deus fizesse parte daquela religião. E isso não é verdade. A palavra religioso é usado várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e é usado de uma forma extremamente negativa. Jesus Cristo, Yeshua, ele falava que os religiosos eram sepulcros caiados. Por fora é tudo bonito, por dentro é uma podridão só. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de pregar religião, de ser um religioso. Na verdade, eu me mantenho afastado disso, me mantenho nas minhas leituras, da mesma forma que Mary Morris, sentindo prazer em contactar o próprio Deus. Yeshua diz assim, quando vocês quiserem orar ao Deus, ao Criador, vocês fecham a porta do seu quarto. E fechada a porta do quarto, vocês vão então contactar esse Criador. E ele que vê em secreto, ele te recompensará. Então, parece que a necessidade cada vez maior é do nosso contato individual com o nosso Criador. Entra em contato com o teu Criador. Usa essa parte do teu espírito que sente sede do Criador, sente sede de Deus e invoca, chama ele. Por que vocês poderiam perguntar, por que Giovanni de vez em quando chama Yeshua? É porque, na verdade, a palavra Jesus ela não existe em hebraico.
né? Isso, algumas pessoas talvez não vão gostar muito do que eu vou falar, mas isso é verdade. Na língua materna de Yeshua ou de Jesus Cristo, não existe essa palavra Jesus. Na verdade, algumas bíblias lá no início da colonização brasileira vinham em português com o nome Iesus. Iesus. Iesus é uma corruptela do nome do Deus do vento. Então tem nada a ver nem com o Jesus ou Yeshua. Yeshua é uma corruptela de Yahushua, que é o nome dele. Quando perguntaram quem deveriam libertar, se era Jesus ou Barrabás, eu não sei se vocês sabem, mas Barrabás também se chamava Jesus. Não Jesus, né? Chamava Yahushua. E ele dizia: qual Yahushua vocês querem que eu liberte? O Barrabás ou o Nazareno? E aquelas pessoas, o povão, e ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas o povão, liderada pelos religiosos da época, diziam: crucifica o Nazareno, liberta o Barrabás, né? Olha que coisa interessante, aqui a gente já quebra alguns paradigmas. A voz do povo não é a voz de Deus e nem nunca será. É interessante que vocês percebam isso. Segundo ponto é que mesmo numa situação como aquelas, as pessoas podem ser manipuladas como fantoches. Isso parece com alguma coisa que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, a política que tem manipulado as pessoas de uma forma terrível, e a gente tem visto a ascensão de políticos que muitas vezes pregam coisas completamente contra o que a gente diz acreditar. Quantas vezes nós somos cristãos e vamos contra a nossa forma de pensar em função de um empreguinho que foi oferecido para nós, de um dinheirinho que foi oferecido para nós. Pessoal, não estou aqui de verdade para tentar realmente agradar as pessoas, eu estou aqui para falar verdades. Essas verdades, elas podem ser muito interessantes para vocês se vocês assumirem no seu coração o que vocês realmente acreditam. Paulo era alguém que não estava muito interessado em fazer com que as pessoas gostassem demais dele. Se você me contactar como dentista que eu sou, eu vou fazer todo o possível para tratar você, para fazer com que seu problema seja resolvido na boca. Nós fizemos a Equilíbrio em Açu para ajudar a tratar pessoas com o nosso tomógrafo, únicos na região a ter tomógrafo, mas quando o assunto é espírito, eu não abro mão disso. Eu não gosto de hipocrisias e de mentiras. Então eu pessoalmente fico distante dessas situações mais hipócritas. Eu tento viver uma vida mais dentro dos meus princípios. Então mesmo que alguém venha me dar um presente para que eu vote em fulano de tal, que é contra os cristãos, eu pessoalmente não vou receber aquele presente. Eu prefiro ter a minha integridade com o meu Deus, o meu Criador. Então, pensem nisso, vejam como vocês podem fazer, como Mary Morris dizia, minha igreja, o que é a sua igreja? Hoje em dia, às vezes, fazer reuniões em casas com um grupo de pessoas. Teve uma época que na minha casa a gente estava fazendo isso. A gente juntava alguns, acho que está na hora de voltar a fazer isso, inclusive, para que a gente tenha um pouco de paz e a gente começa a estudar um texto bíblico, e isso traz um bem muito grande, faz um bem danado, um bem maravilhoso, você não tem ideia do quanto, e tem. Vocês provavelmente possam estar fazendo as mesmas coisas. E vocês não precisam necessariamente estar relacionados a uma religião. Tem religiões que falam sobre o livro da vida, que é um livro divino, né? Como sendo o livro de membros daquela religião. Então, se o líder daquela religião botar teu nome lá, você está no reino dos céus. Se você não tiver teu nome lá, então ele tem o poder de tirar você. Isso não existe, isso não é verdade, nunca foi nem nunca será. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso quando visto sob a ótica de uma lógica que muitas vezes veio só de uma forma muito supersticiosa. Outro dia desse me disseram: você precisa deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, porque fala sobre proteção. Aí eu falei para a pessoa: beleza, vamos deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas vamos lê-lo. É mais interessante ler do que simplesmente deixar aberto.
Pessoal, a gente pegar uma Bíblia, eu conheci pessoas que fumavam maconha e que pegavam as páginas da Bíblia para fazer cigarro de maconha. Então, e eles não morreram por isso, não. Não é assim, os dedos dele pegaram fogo porque eles foram fazer um cigarro de maconha. Não. Aquele livro é um livro que pode cair no chão, um cachorro pode fazer xixi em cima. Claro que eu não vou permitir que isso aconteça. Sempre que eu puder, eu vou preservar aquele livro. Eu preservo as minhas Bíblias, eu tenho algumas em casa, algumas de estudo e tal. Mas isso pode acontecer, pode ou não pode? Claro que pode, é evidente que pode. Uma vez roubaram meu carro, tiraram uns diplomas até de uns cursos que eu tinha feito e levaram a Bíblia junto, que estava lá, numa maleta. No meio do caminho, jogaram a Bíblia pela janela, né? A Bíblia se espatifou no chão, rasgou folha, tal, não sei o quê. Então, o ladrão, ele não gostava muito de Bíblia, né? Ele roubou a minha maleta com os meus diplomas. Meu diploma ele não mandou embora. Não sei como é que ele vai se fazer passar por Giovanni em algum lugar. Mas a verdade é que a gente precisa ver como aquela frase que fala vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em realidade. Alguns falam verdade. Verdade é alguma coisa que está longe de você, realidade é o que você consegue experimentar. Então, quando você sozinho no seu quarto, ou se você é casado com sua esposa, ou você é casada com seu esposo, vocês puderem fazer isso juntos, vocês vão perceber que o seu casamento vai melhorar. Isso ajuda, que é uma beleza. Vocês imaginando vocês poderem reunir-se agora, hoje pela manhã, vocês conseguirem fazer isso, por exemplo, em família, com os filhos, no café da manhã, na hora do almoço. Por que não? Por que não agradecer pela comida? Yeshua falava isso, obrigado pela comida. Não é? Ele sendo, segundo o cristianismo, o próprio Deus. Então, é essa palavra que eu venho trazer para vocês hoje. Pensem sobre a igreja, pensem sobre o nome, sobre como invocar, clamá-lo, chamá-lo. Os judeus pedem para que a gente chame o Deus de Elohim, ou Adonai. Né? O nome dele seria Yahweh. Mas seja como você chame, Adonai, Elohim, mas pede para ele entrar em você e fazer com que as suas necessidades espirituais sejam de uma forma gratificante e compensadas. Porque a partir daí, pessoal, nós viramos verdadeiros leões. Nós podemos enfrentar tudo o que vier pela frente. Aumento de impostos a gente consegue resolver. Ansiedades, depressões a gente consegue resolver. Quando a gente tem do nosso lado esse Deus Criador, esse Elohim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da palavra hoje. Eu vou usar os minutos finais somente para falar um pouco ainda sobre a Dental Clínica e Equilíbrio. Eu não posso deixar de falar sobre coisas que nos orgulham. Existem pessoas nessa cidade, eu estou falando de Açu, mas esse programa vai para várias rádios, né? Vai para Alto do Rodrigues, vai para Angicos, nas rádios de Alto do Rodrigues e Angicos, de Itajá, também de Campo Grande, não é? E tem ainda 2 rádios em Açu. Além de desfrutarmos ouvindo nas rádios, podemos também desfrutar através do podcast no YouTube, né? O podcast Papo Saudável, como eu já falei antes. Então, a Dental Clínica e a Equilibrium, elas vieram para... Elas que bancam esse programa, na verdade, elas vieram com o intuito de melhorar a qualidade do que nós temos de saúde na região do Vale do Açu. Então nós temos hoje uma clínica que é uma das mais modernas do planeta em odontologia. Nós batemos em dezembro, inclusive, a faixa dos 15 mil implantes instalados. Nós ficamos muito honrados quando vem pacientes de tudo quanto é canto, de Recife, de Fortaleza, de outros lugares, para serem tratados aqui em Açu. E nós compramos uma casa e agora estamos construindo, refazendo todo o projeto da clínica que vai ser a Dental Clínica Natal, que vai ser a 2ª melhor clínica do estado. Ela só vai perder para a clínica de Açu, que a clínica de Açu ainda é a minha menina dos olhos. É aquela que eu apostei toda a minha vida e não me arrependo. Então eu fico muito orgulhoso quando pessoas dessa cidade ou dessas cidades aqui ao redor dizem para mim que se sentem orgulhosos de terem à disposição uma clínica no perfil da Dental Clínica, onde a gente tem o nosso próprio tomógrafo, a gente faz as nossas próprias documentações ortodônticas, a gente é completo, nós podemos fazer absolutamente tudo o que você precisa em odontologia.
O que é que você precisa? Nós temos. Como disse o meu amigo Arildo, existem muitas formas de tratamento, nós temos todas. E além disso, ainda trouxemos a Equilibrium, é a clínica de serviços médicos, que trouxe pela primeira vez na história da nossa região um tomógrafo médico. E eu fiz questão de ser o primeiro a fazer uma tomografia. É muito gratificante você poder ver a Equilibrium crescendo cada vez mais. Vindo pessoas de todos os lugares ao redor, de pessoas de Guamaré, Macau, Porto do Mangue, além das cidades que eu já citei aqui, Eldo Rodrigues, Pendências, Carnaubais, eu vou esquecer alguma com certeza, Paraú, Triunfo Potiguar, Upanema, Campo Grande, que mais? Jucurutu está vindo, né? Já é mais próximo de Caicó, mas vem para cá porque nós temos tomógrafo melhor do que Caicó e nós temos laudistas excelentes, nós temos uma qualidade fantástica e as pessoas têm vindo de lá para cá para fazer esses exames. Além disso tudo, a parte de polissonografia. Vocês imaginam vocês poderem saber como é que está o teu sono, a qualidade do teu sono e evitar apneias e hipopneias, que são aquelas paradas de respiração ou roncos, e a gente pode tratar isso também. Aí há um intercâmbio, a polissonografia para saber se você está roncando, tendo hipopneia ou apneia, é feito na Equilibrium. E aí o laser para tratar o ronco, que é algo fantástico e que só nós temos no interior do estado inteiro, é na Dental Clínica. Então, essas clínicas, elas se complementam. Era uma clínica fantástica somente de odontologia e agora está se tornando uma clínica fantástica de odontologia com uma clínica fantástica de medicina. Então, cardiologista para ver a parte de esteira, Holter, mapa, né? Tudo crescendo, aumentando de tamanho e não só de tamanho, mas de qualidade. Para você que está me ouvindo, você quer qualidade? Numa tomografia, você precisa por algum motivo fazer alguma tomografia, saiba que em Açu nós temos hoje condições de fazer tomografia de altíssimo nível, de qualidade absurdamente grande, com um laudista que é reconhecido por todos os médicos da nossa região e que, se brincar, da região Nordeste, que é o Dr. Franklin Tertulino. Então essas parcerias para melhorar a qualidade cada vez mais, fazer, por exemplo, que a odontologia, que a gente possa expandir a odontologia de qualidade de Açu para Natal, fazendo o sentido inverso de todo o resto, porque quando você pensa em expansão, você pensa primeiro assim, na maior qualidade na capital do estado, e aí a partir dessa capital é que você vai expandir para o interior. E na verdade, em odontologia aconteceu exatamente o oposto. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro laser, o primeiro fotopolimerizador, o primeiro jato de bicarbonato, o primeiro ultrassom, o primeiro kit de óxido nitroso, que é aquele gás, tudo em primeiro lugar veio para Açu, para depois expandir para Natal. Olha que coisa interessante, é um dado histórico que vocês vão saber de 35 anos atrás, 36 agora no meio do ano. Então nós fizemos a odontologia acontecer, né? E isso daí não tem preço. Você saber que na sua cidade você pode se sentir orgulhoso, você que está me ouvindo, nessa região, que eu costumo dizer que essa nossa região do Vale do Açu é como se fosse uma cidade só. A gente está muito próximo aqui de Ipanguaçu, por exemplo, muito próximo do Eldo Rodrigues, Carnaubais. As comunidades que ficam entre Açu e Carnaubais, por exemplo, praticamente emendam uma cidade na outra, né? Então, eu acho que é como se a gente vivesse uma região só. Eu me sinto do Vale do Açu, eu não me sinto só açuense. Eu acho que o Vale do Açu é uma coisa muito, muito bonita de se ver. E é prazeroso você que é do Vale do Açu poder dizer assim, eu fico orgulhoso de ter isso aqui na minha região. Se você deseja entrar em contato com a Dental Clínica, uma das melhores clínicas do planeta, para fazer o seu tratamento, entre em contato com o nosso WhatsApp, que é o 999816640, 999816640, ou entre em contato pelo Instagram Dental Clínica Dr. Giovanni. É escrito Dental Clínica DRJOVANE, Giovanni. DR Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni. E na Equilibrium, o telefone é o 996962122, muito fácil, 996962122. O Instagram é Equilibrium Açu,
Equilibrium, BRIUM, Açu com 2 S, Equilibrium Açu, e vocês vão estar em contato conosco. Se vocês quiserem falar direto comigo, eu sou o Giovanni que vos fala, eu sou o dentista, o idealizador e proprietário dessas clínicas. Você fala com o Dr. Giovanni Dantas no Instagram, Dr. Giovanni Dantas, Jovane, que você vai falar direto comigo, sou eu que respondo o meu Instagram. E nos próximos dias vocês saberão mais sobre as aulas que estamos aprontando para os cursos de administração em odontologia e área de saúde e o livro que vai ser escrito. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima semana. Um forte abraço em vocês. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.